A 15ª cúpula do BRICS terminou na última quinta-feira com o fortalecimento da China, mas sem avanços reais para o Brasil. O bloco anunciou o processo de expansão com mais 6 integrantes: Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. A gente conversa agora com o mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo e pesquisador em BRICS pela USP, Valdir da Silva Bezerra. Valdir, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. É justamente sobre essa expansão que eu quero começar falando, mas com ênfase na presença dos nossos vizinhos aqui, os argentinos. Qual é a leitura que você faz dessa expansão? A gente sabe que tem vários outros países associados ali ao BRICS, mas a entrada da Argentina nesse processo, ela beneficia o Brasil de alguma forma ou não, na tua avaliação? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Carlos. Bom dia, Paula. É um prazer participar novamente aqui da Jovem Pan. A entrada da Argentina, ela é importante sim para o Brasil, ela é o principal parceiro comercial nosso na América do Sul e ela fortalece, de certo modo, inclusive, uma possível cooperação entre os BRICS e o Mercosul. E por que eu digo isso? Porque além da Argentina, que teve a sua entrada confirmada na última cúpula, temos que levar em conta também que o Uruguai é um país que aderiu, por exemplo, ao novo Banco de Desenvolvimento, que é justamente o banco que os BRICS acabou criando em 2015, com sede em Xangai. Então, você tem um tipo de configuração hoje em que, dentro da América Latina e na América do Sul, mais especificamente, você vai ter 3 países que vão, muito possivelmente, aumentar o seu contato e a sua cooperação dentro desse agrupamento. Justamente o Brasil, o membro fundador, o Uruguai, que é membro hoje do novo Banco de Desenvolvimento, e agora a Argentina, que vai passar a ser membro pleno a partir de 2024. Perfeito, professor, muito bom dia ao senhor, muito obrigada pela participação. Professor, com a entrada, com essa expansão, o que não ficou muito claro é qual que é o critério para os países participarem desse grupo do BRICS. Queria que o senhor explicasse isso para a gente. O critério, a meu ver, pareceu ser, na verdade, fundamentalmente o interesse demonstrado por alguns desses países ao longo dos últimos meses ou anos. Na verdade, existia praticamente uma fila de países que pretendiam ou tinham interesse em participar dos BRICS. Segundo, por exemplo, dados dos Ministérios das Relações Exteriores de Rússia e da África do Sul, esse número era de cerca de 2 dezenas. Então, a questão principal dessa cúpula foi entender, ou foi, na verdade, entrar em um acordo a respeito do número de quantos países iriam ser adicionados. Então, você tinha a China querendo mais países, você tinha a Rússia querendo um determinado número de países, e aí eles acordaram o número de 6. Possivelmente também na cúpula do ano que vem, de 2024, que ocorrerá em Kazan, na Rússia, eles vão entrar em um novo tipo de negociação para a adição de novos membros, dentre estes países que acabaram não entrando nessa primeira expansão que ocorreu agora na 15ª cúpula. Deixa eu trazer o Kobayashi para essa nossa conversa aqui. Koba, vou passar na sua frente aqui antes da tua pergunta, só para a gente entender uma questão com o professor, e aí eu passo a bola para você, Koba. Quando a gente fala sobre a criação de uma moeda única, a gente está falando em um movimento parecido com o do bloco europeu, ou no caso do BRICS isso teria um outro formato? É viável na sua avaliação, professor? A moeda única, ela vai ser tecnicamente muito difícil de ser implantada. Ela tem uma função apenas de unidade de troca, ou seja, não tem a mesma função que o euro na União Europeia, o espaço econômico comum. Ela é uma moeda que, a princípio, das declarações que a gente pode observar do Lula e de outros líderes, seria uma moeda usada unicamente para as trocas comerciais entre os países, ou seja, não é uma moeda que seria igual em todos os países no âmbito doméstico.
Então, não estamos falando aqui de uma situação parecida com a do euro, mas o que eles têm discutido e que é talvez até mais viável de ser implementado é a realização de trocas comerciais bilaterais em suas próprias moedas. Não propriamente a criação de uma moeda comum intra-BRICS, dentro dos BRICS, mas sim a realização de trocas comerciais fazendo uso, por exemplo, do real, fazendo uso do rublo, fazendo uso do yuan, que é uma coisa que já tem ocorrido, por exemplo, na Eurásia, entre a Rússia, a Índia e a China. Então, essa experiência já existe e me parece que essa experiência que tem ocorrido por lá, os BRICS têm a intenção de estender para os demais membros do grupo. Agora sim, Koba, furei a fila, passei na sua frente, mas agora a sua pergunta. Tem toda a prioridade, Aros. Professor, muito bom dia, é um prazer falar com o senhor. A minha pergunta vai em outra direção. A gente teve agora a chegada de novos países e há algo que chama atenção na maior parte desses países, que é o completo desrespeito a direitos humanos fundamentais. Há quem diga que o BRICS tem se tornado um bloco anti-direitos humanos. Curiosamente, no segundo dia da cúpula dos BRICS, o presidente Lula disse que o empoderamento feminino é pré-condição para o desenvolvimento econômico e social de cada país e logo na sequência nós tivemos a entrada, por exemplo, do Irã, que vai na contramão disso. Em vez de empoderar, ele oprime as mulheres. Como isso pode impactar esse novo formato, esses novos países integrando o BRICS, pode impactar na relação diplomática internacional, inclusive para o Brasil com os Estados Unidos, União Europeia, por exemplo? Essa é uma crítica muito importante e é curioso notar que com a entrada, por exemplo, de países do Oriente Médio, que tem um histórico realmente de complicações quando a gente fala de algumas questões de direitos humanos, se a gente for pegar essa última declaração, a declaração que foi emitida dessa 15ª cúpula, a gente vai ver justamente um reforço em alguns parágrafos, na verdade até em vários parágrafos, sobre a importância do papel da mulher, não somente no âmbito da política doméstica dos estados, mas também no âmbito de sua liderança em organizações internacionais. Então, esse é um fato bastante interessante, porque, como você bem colocou, os países que aderiram ao BRICS hoje tem, sim, questões referentes ao respeito aos direitos humanos e, sobretudo, também a questão da mulher em seus territórios. E existem, sim, críticas a respeito dessa expansão nesse sentido. No entanto, acredito que a presença, por exemplo, de países como o Brasil, como a Argentina, né, na América do Sul, que tem um outro entendimento a respeito dessas questões, que tem um entendimento, se a gente pode colocar dessa forma, mais condizente com o entendimento ocidental a respeito desses assuntos, pode equilibrar um pouco essa situação. Então, vai depender da cooperação que os BRICS vão ter com esses novos membros, mas sim, existe uma certa razão, existe um certo fundamento por trás dessa crítica em relação aos novos estados que agora fazem parte do grupo. Agora, professor, falando sobre o Brasil, o país ganha ou perde com essa expansão, com essa entrada desses 6 novos países no grupo, no BRICS? Ele ganha no sentido da entrada da Argentina e, como eu tinha mencionado, pelo fato de que o Uruguai já é parte, por exemplo, do novo Banco de Desenvolvimento. Os demais atores que entraram nos BRICS, se a gente for analisar, a Arábia Saudita e Irã. A Arábia Saudita e Irã a gente pode considerar como uma conquista propriamente da China, porque foi a China que acabou participando do processo de reestabelecimento das relações diplomáticas entre esses dois países no Oriente Médio. O Irã também tem boas relações com a Rússia. A gente tem a questão também referente à Etiópia e ao Egito. O Egito tem boas relações também com a Rússia. A Etiópia inaugura a presença dos BRICS no norte da África. A gente tem a questão também referente à possibilidade de outros países entrarem no continente africano, como eu mencionei, a partir de 2024. Mas especificamente para o Brasil, acredito ser o ponto mais interessante para o Brasil foi a entrada da Argentina realmente. Professor, só para a gente fechar rapidamente uma última pergunta, e ela acaba surgindo diante desse contexto em que o Brasil
com o início do governo Lula, se coloca nesses eventos internacionais, nessas agendas internacionais e busca algum tipo de protagonismo. Hoje, dentro desse contexto geral, a gente comentou no começo o papel da China, e aí não só no caso do BRICS, mas o papel da China no mundo de maneira geral tem sido um papel de bastante destaque. A gente tem os Estados Unidos como um protagonista sempre presente também no cenário global. Algumas potências europeias. Qual é o espaço que sobra para o Brasil? O BRICS é esse caminho para esse projeto de protagonismo, vamos colocar dessa maneira, uma ascensão do Brasil para ter um outro tipo de voz, um outro tipo de peso para as discussões internacionais? Ou o BRICS não seria esse caminho? O BRICS é um dos caminhos, mas ele não é o único caminho. E o Brasil tem outras alternativas em termos de plataforma política para poder defender esses interesses. E eu quero fazer um destaque aqui para o G20, por exemplo, a reunião do G20 que ocorrerá no próximo mês na Índia e que o Brasil será o anfitrião dessa reunião também no ano que vem. Então, o Brasil tem algumas alternativas interessantes. Ele tem organizações regionais dentro da América Latina, como é o caso da CELAC, como é o caso também do Mercosul. O Brasil também tem brigado já há anos para fazer parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro permanente. E, nesse caso, ele se encontra ao lado de outros países importantes, como Índia, como Japão e como Alemanha. Isso seria importante no sentido de aumentar o status do país no plano internacional. E, enfim, outros fóruns nos quais o Brasil acaba sendo convidado, como fóruns referentes ao clima, até mesmo o convite que o Brasil recebeu esse ano para participar como ouvinte do G7. Então, o BRICS é uma das alternativas, não necessariamente a única que o nosso país tem para aumentar o seu prestígio internacionalmente. Professor Valdir da Silva Bezerra, pesquisador em BRICS pela USP, aqui conosco no Jornal da Manhã. Um grande abraço, até a próxima, professor. Muito obrigado pelo convite e fico à disposição sempre da Jovem Pan. Bom dia. Bom dia.